Criminosos considerados de alta periculosidade, preste atenção, viu? Preste atenção, de altíssima periculosidade. Eles podem ser soltos dos presídios aqui no estado de Pernambuco. Repara mesmo a situação. Nada está tão ruim que não possa piorar. Já tem tanto bandido solto, ainda vão pegar e soltar outros extremamente perigosos. Sabe por que isso? Porque eles foram beneficiados com um dispositivo chamado de cômpito em dobro e podem ter as suas penas extintas. Agora, o Ministério Público e a OAB afirmam que o cálculo do tempo da pena pode estar errado. Nosso repórter Renato Barros traz informações para a gente, explica tudo direitinho, viu? Traz informações atualizadas. Renato, muito boa tarde. Muito boa tarde para você, Gernan. Boa tarde a todos que estão acompanhando o balanço geral desta quinta-feira. O benefício do cômputo em dobro, que é contabilizar um dia de maneira dobrada para o cumprimento da pena, ele está sendo concedido às pessoas que cumpriam penas no complexo prisional do Curado. Isso foi uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E quanto a esse dispositivo, a OAB, Pernambuco, o Ministério Público, ninguém estava contrário. O problema é o cálculo que está sendo feito para a aplicação do cômputo em dobro. É a base desse cálculo. Qual é essa base que está sendo feita? A pena máxima, o cumprimento máximo de um detento de uma pena aqui no Brasil, que é o tempo de 30 anos. Isso está gerando um impasse enorme e uma preocupação muito grande por parte das instituições, como a própria OAB, o Ministério Público de Pernambuco. Por quê? Porque eles defendem que esse cálculo ele deve ter como base a pena estipulada para a pessoa, pelo crime que ela cometeu. Vamos explicar isso aqui de uma maneira mais didática para quem está acompanhando o balanço geral. Se pessoa A, ela vai precisar cumprir uma pena de 30 anos, o cômputo em dobro determina que quando ela tiver cumprido 15 anos, a depender, ela vai ser liberada. Uma outra pessoa que, somadas as penas, vai ter de ficar 120 anos de prisão, a gente sabe que aqui no Brasil o período máximo que uma pessoa permanece presa é de 30 anos. Mas aí o cálculo que está sendo feito para essa pessoa que, por conta de vários crimes, recebeu uma pena de 120 anos, também está sendo dos mesmos 30 anos. Isso está gerando uma repercussão negativa diante desses órgãos e muita preocupação. Nós procuramos a OAB Pernambuco nesta quinta-feira e conversamos com Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB, onde ele falou a respeito disso, porque do ponto de vista dos direitos humanos, dadas as condições de encarceramento dos detentos do complexo prisional do Curado, realmente condições subhumanas, insalubres, o benefício é legítimo, mas a maneira errada, segundo ele, que esse cálculo está sendo feito, está provocando uma equiparação de crimes de talvez um menor potencial com crimes de um potencial muito maior. E aí presos de alta periculosidade, como você estava citando agora há pouco, Gernan, eles podem sair da prisão em um intervalo de tempo muito menor. Vamos acompanhar. A gente observa se a forma do cálculo da pena, ou seja, da redução da pena, se der da forma que está se aplicando nesse caso, daquelas pessoas que estavam cumprindo sua pena dentro da unidade do Curado, isso vai estabelecer uma igualdade daquelas pessoas que tiveram penas abaixo de 30 anos e as pessoas que tiveram penas muito além dos 30 anos. É um benefício que, na verdade, vai favorecer aquelas pessoas que tiveram uma penalidade mais grave, ou seja, aquelas pessoas que praticaram crimes mais graves e, evidentemente, que não podem receber esse benefício da mesma forma que aquelas pessoas que tiveram crimes menores. Nós entendemos e temos sensibilidade na questão dos direitos humanos. Evidentemente, aquelas pessoas que estão cumprindo a pena em um local que é completamente desumano, devem ter um benefício. Mas, evidentemente, que essas pessoas que tiveram penas extremamente altas, ou seja, são pessoas de alta periculosidade, elas não podem exatamente se beneficiar dessa questão dos direitos humanos para exatamente terem a sua liberdade de forma antecipada. Então, eu acho que a gente tem que comungar a questão dos direitos humanos com a questão da segurança pública. Inclusive, o Supremo já decidiu a respeito do tema, ha simulado essa questão, que não pode ser calculada dessa forma que está se estabelecendo aqui em Pernambuco. Como é que está sendo esse diálogo, no caso OAB, Ministério Público, Judiciário,
na busca, quem sabe, de um entendimento para que isso não ocorra? Olha, esse é um caso específico, né? A legitimidade para se recorrer é exatamente do Ministério Público, daí exatamente a OAB não é parte no processo, né? Então, assim, a gente espera, daí o nosso pronunciamento em público, né? Reforçando esse entendimento que foi estabelecido pelo Ministério Público de Pernambuco através do seu recurso, e a gente espera que haja, assim, esse reconhecimento de que o cálculo que está sendo feito da redução da pena realmente é incorreto. Nesse caso do curado, há uma decisão da Corte Interamericana, então, ou seja, nesse caso específico, realmente o cálculo da pena, da redução da pena, vai se dar no cômputo em dobro, né, da redução da pena. Mas as outras unidades, como não houve esse reconhecimento, o cálculo vai se dar de forma normal. É importante, né, que se tome conhecimento da posição do OAB, de ser realmente nossa preocupação da forma como está sendo calculadas essas penas e pessoas de alta periculosidade sejam postas em liberdade.